entender que cada pessoa é diferente, entender como cada um se porta e como falar com cada um. E isso foi um ponto também que é bem relevante durante a minha carreira, tá? No começo, basicamente, eu fui estagiário na Docs, uma empresa de gestão de engenharia, gerenciamento de obra. Trabalhei numa obra de 3 bi ali na Paulista, chamada Cidade Matarazzo, e era uma obra bem grande e tal, aprendi bastante, eu fiquei 8 meses lá, porém foi o maior baque da minha vida, foi entender que eu não queria engenharia civil no começo. Então, tipo, eu testei, gostei de aprender BIM e tal, porém, tinha coisas lá que não me agradavam, eu nunca fui, tipo, 100% falar, eu quero engenharia civil. Eu fiz no começo por influências externas, porém, porque eu era bom em exatos, só que eu percebi que engenharia não era a minha rota. E lá, trabalhando segunda a segunda, tal, eu vi que, tipo, eu não queria continuar como engenheiro civil, e aí meu gestor era até um ex-morador da minha república. Eu fui conversar com ele e falei, tipo, eu peço desculpas, mas eu vou fracassar contigo. Foi o meu maior fracasso, de certa forma, porém foi a minha maior aprendizagem. Eu falei para ele, esse é o momento que eu falei para ele que, tipo, eu ia fracassar com ele, porém, se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir tentar uma nova rota. E aí acabei pedindo demissão do estágio, mesmo sendo para ser efetivado, né? Porque eu sabia o que eu não queria. Então, nesse momento, eu fiquei 1 ano desempregado, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, para ser bem sincero. Passei por uns tempos de ansiedade, depressão aí. Mas a questão, assim, tipo, basicamente, um dos pontos que eu mais tentei refletir, assim, era o que eu queria. Porque eu saí sem saber o que eu queria, na verdade, né? E aí eu comecei a estudar mercado financeiro, RH, administração e caí no marketing. E tudo online, de graça, tem muita coisa de graça. Então, eu usei basicamente o que eu aprendi na Unesp, aprender a aprender. E para não deixar também a mente vazia, então, porque mente vazia é escritório do diabo, eu fazia, tipo, estudava assim, ia andar pela Paulista, me fazer umas autorreflexões, pegava, entrava nas livrarias, começava a ler os livros, matei alguns livros dentro da Livraria Cultura também. E aí foi quando eu conheci realmente o marketing, tanto por livros como online, e acabei, tipo, fazendo alguns cursos online, alguns cursos presenciais, como a Digital House e a Gama Academy, que me deram um know-how de marketing. Eu tinha um dinheiro investido durante a faculdade, que eu também aprendi a investir em bolsa, renda fixa, tudo na faculdade e a poupar. Então, tipo, eu tinha um dinheiro guardado que também me ajudou. Então, isso é um ponto bem importante, aprender a investir, que isso ajuda no futuro, tá? Fazendo esses cursos, me deu todo o know-how, eu fui para o Grupo Zap, onde lá, o Zap Imóveis e Viva Real, onde lá eu aprendi a trabalhar com marketing performance, muito mais voltado para Google Ads, Facebook Ads, e melhorias na taxa de conversão de site, tá? Fiquei 1 ano e meio lá, foi a minha primeira oportunidade, foi uma das oportunidades que eu mais aprendi também. Aí eu caí na Pitágoras Ampli. Pitágoras Ampli me chamaram para trabalhar como growth, e, tipo, basicamente eu fiquei 1 mês lá, porque foi realmente tudo que acontecia na Docs acontecia ali. Tipo, eu não tinha autonomia, as pessoas só me mandavam, tipo, o que eu tinha que fazer, eu dava pitaco sobre algumas coisas que eu achava que melhoravam, mas eles queriam que eu voltasse para o projeto inicial, que era fazer, que tinham me chamado para trabalhar com marketing, mas tipo, me colocaram para fazer um time de vendas, de consultores de vendas. Então, tipo, foram cortando vários valores meus que eu tinha aprendido na Docs, como autoaprendizado, que eu não gostava, sabe? Então, nessa questão aqui da Pitágoras Ampli, foi uma forma de eu aprender, de eu saber rápido quando eu devo pivotar. Então, tipo, meus valores estão bem mais estruturados depois de toda essa passagem de 1 ano desempregado, com a Docs e tudo mais. Então, me deixou uma base muito boa sobre quando eu devo pivotar ou não. Então, o que as coisas quebram, o que eu não gosto, enfim. Então, depois de 1 mês, acabei saindo mesmo da Pitágoras Ampli e fui para o Trademap, que ali é onde eu me encontrei, realmente eu amo o produto, que é um aplicativo de mercado financeiro que eu já usava mais do que o LinkedIn até, do que o Instagram, que é uma das redes sociais mais usadas por nós. Então, tipo, é um aplicativo de mercado financeiro que você consegue ver tudo, e aí para trabalhar também lá como growth e marketing. Aí, por que eu fui delongando essa história também? Então, é meio que, para vocês entenderem que autoconhecimento é uma coisa muito única, e eu não vou conseguir ensinar isso para vocês, mas isso é o primeiro passo para a gente fazer um bom LinkedIn, é se autoconhecer.
Então, todas as suas experiências vão balizar o que é o seu autoconhecimento, quais são seus valores, seus princípios, o que você é bom, o que você é ruim. Então, tipo, o que eu deixo de dica já para esse momento é, tipo, procurem autoconhecimento, procurem experiências que criem esse autoconhecimento, tá? Tem algumas outras ferramentas também que podem ser usadas, matriz SWOT, um círculo da vida, acho que é uma coisa assim. E, seus amigos também são um bom passo para autoconhecimento. Perguntar para eles em que você foi bom no projeto, o que você precisa melhorar, é um bom ponto também para vocês se autoconhecerem, tá? Então, tipo, eu não vou ensinar essa parte muito, mas é mais para deixar a dica para vocês. Experiência é autoconhecimento. Então, vá atrás das adversidades, vá atrás dessas experiências, tá? E também um ponto que é bom é aprender o que vocês não querem. Isso é um ponto que eu aprendi e, tipo, testa, tipo, se eu acho que eu não gosto do mercado financeiro, eu vou lá e testo, sabe? Então, é um ponto que eu acho importante para vocês entenderem. Bom, aí a gente vai entrar no que eu chamo de guia do Tinder profissional. Eu deixo essa observação porque não é para chavecar no LinkedIn, isso aqui é uma analogia, tá, galera? Mas é basicamente, tipo, o Tinder, basicamente você tem que fazer um perfil relevante, que chame a atenção das pessoas, você tem que criar certos conteúdos que chamem a atenção das pessoas, para aí quando ela vier e conversar com você, ou, tipo, curtir alguma coisa sua, você vai lá e prospecta e, tipo, conversa e tenta se envolver junto com essa pessoa. O LinkedIn funciona da mesma forma, você tem que fazer um perfil que traga a pessoa para o seu perfil, você tem que criar conteúdos ali, que as pessoas curtam, comentem, para você aí transformar isso numa conexão, entende? Então, por isso que eu uso essa analogia, mas não é para chavecar, hein, galera? Então, aqui é basicamente por onde a gente vai passar, pelo perfil campeão, ou seja, como a gente otimiza nosso perfil, então todos os aspectos, tá? E aí, no final, a gente tem o Social Selling Index, que é uma pontuação do seu LinkedIn que todo mundo consegue ver de graça, tá? E aí a gente vai para uma segunda parte, que é a parte de criação de conteúdos, onde eu vou falar a importância sobre isso, alguns cases de conteúdo e alguns pequenos cases de prospecção, porque eu acho que o principal é o conteúdo. O conteúdo vai balizar a sua prospecção, tá? Então, e aí a gente tem algumas ferramentas como o LinkedIn Helper, que é um CRM, que a gente chama, que é uma plataforma que automatiza algumas ações dentro do LinkedIn, tá? Isso também vou falar um pouco sobre o LinkedIn Premium, se ele vale a pena ou não, para vocês entenderem, tá? Bom, primeiro ponto aqui, a gente começa pela URL e o idioma. Geralmente, quando a gente cria nosso LinkedIn, a URL vem meio zoada, tá? Ela vem com alguns números e tal, e aí a gente pode fazer alteração, para quem não conhece, na URL, tá? Eu vou entrar aqui no meu LinkedIn. Essa aqui é a seção do meu perfil. Aí aqui, na parte do perfil, você tem um editar perfil público e URL. Aí você tem essa parte de alteração de URL, e geralmente quando você cria, ele vem com os números assim e tal. Então a ideia é que você deixe a sua URL mais limpa para os usuários conseguirem chegar mais rápido para o seu LinkedIn. Então só deixa o nome e tal, se vocês quiserem colocar alguma coisa tipo marketing, às vezes ajuda também para as questões de pesquisa, tá? Tipo, de pesquisar o seu nome e tal. Mas, enfim, eu prefiro deixar o mais clean possível. Vocês vão ver que alguns de vocês devem ter esses números aqui, mas é para ajudar a otimização do seu perfil, tá? Aí, o segundo ponto é a parte do idioma. A gente pode criar dentro do perfil vários idiomas de acordo com o nosso objetivo ali. A gente não precisa falar que o nosso perfil só vai ser em inglês ou só em português. Não, a gente tem um local lá que você pode fazer as alterações para qualquer idioma. Então, se você, tipo, busca uma multinacional, busca trabalhar, tipo, no exterior, é importante que você faça esse ajuste, tá? Mas lembrando sempre que a maior parte do Brasil não é inglês, então é interessante que vocês façam principalmente o português, e aí o inglês, o alemão, ou qualquer outra língua que vocês queiram, você faz por esse ajuste, tá? Então, aqui nesse ponto, provavelmente quem não tiver esse ajuste, vai estar alguma coisa escrita para você utilizar o idioma, tal, não vai ter esses botões, mas basicamente você pode escolher qualquer idioma aqui. Opa, que errado. Tá aparecendo isso aqui.
aparecendo um anúncio em cima. Ah, enfim. Mas aqui, tipo, você consegue trocar os idiomas, tal, para inglês e português, e também outros idiomas aqui. É que tá tendo um anúncio em cima aqui que eu não sei o que que é, o porquê que tá aparecendo, mas ele tá em cima da parte da barra. Mas depois testem nos seus, qualquer coisa a gente conversa, mas é assim, você consegue fazer os ajustes e trocar para qualquer idioma, no inglês, no português, no alemão, se vocês forem fazer intercâmbio, alguma coisa do tipo, é interessante vocês transformarem seu LinkedIn para esse outro idioma também. Então, aqui, as pessoas que tiverem com o LinkedIn principal português, vai estar em português. Quando as pessoas tiverem com o LinkedIn configurado para inglês, o seu perfil vai mostrar em inglês, entendeu? E aí, vem o perfil e ele transforma todas as experiências, resumo, tudo em inglês, tá? Mas, tipo, você não pode... ele não transforma sozinho. Basicamente, você tem que reescrever as partes em inglês, então vocês têm que traduzir todos os conteúdos que vocês já escreveram, tipo, os conteúdos dentro do seu perfil, para o inglês, para eles fazer essa transformação. Aí, se você quiser o alemão, você vai ter que traduzir também pelo alemão. Dá um trabalhinho, mas é um trabalho que vale a pena. Eu recebi algumas propostas gringas por causa dessa transformação, tá? Foi uma da Índia, um do Canadá e 2 dos Estados Unidos. Então, é interessante a oportunidade que acaba aparecendo aí para a gente, às vezes. Tá? Bom, o segundo passo é as fotos. A gente vê no perfil de várias pessoas fotos, tipo, tiradas de óculos escuros, às vezes, na praia. Então, a ideia inicial da foto é tentar fazer uma foto profissional que foque o rosto, tá? Então, tem que estar focado o rosto para as pessoas te identificarem. A gente fala para não usar muito o logo da empresa, porque no caso do LinkedIn, a gente está se vendendo, não estamos vendendo a empresa. Então, tipo, o produto principal é a gente, tá? A não ser que você seja um time de vendas, que use o LinkedIn e tal, realmente queira vender totalmente a sua empresa, beleza. Mas a ideia é focar no seu rosto, focar em você, tá? Então, a gente tenta demonstrar algumas características do setor também pela foto. Vamos supor, eu trabalho em marketing, então é normal eu usar camiseta, é normal, tipo, ter esse traje casual. Mas, tipo, vamos ir para o mercado financeiro. O mercado financeiro é terno e gravata, então a ideia é que você use terno e gravata. E também, assim que vocês forem mudando de cargos, para cargos mais sêniores um dia, então a ideia é que chegue também a parte de usar uma camisa social e dar mais credibilidade também. A gente tem uma ferramenta que a gente pode metrificar, de certa forma, que é o Photo Filler. Esse Photo Filler é uma ferramenta que a gente consegue postar uma foto nossa lá e outras pessoas avaliam de acordo com as características lá, competente, likeable e influential. Então, a gente coloca uma foto lá e as pessoas votam e dão algumas dicas. Então, se eu entrar aqui na foto, eles dão umas notas aqui, o que poderia mudar e tudo mais. Mas isso é um ponto mais de a gente reflexão da nossa foto e entender qual é a melhor foto para a gente colocar dentro do nosso perfil. Então, aqui ele trabalha com, que nem esquema de alguns aplicativos, que é energia. Então, você tem que votar para eles votarem na sua foto. Então, aqui, você vai lá fazer um novo teste, aí você pode puxar uma foto pelo Facebook, pelo LinkedIn, ou fazer um upload de alguma foto. E aqui, as categorias, ela pode ser usada para o LinkedIn, que é o business, mas também pode ser usada para as outras redes sociais, social e até mesmo para o Tinder mesmo. Então, para quem quiser testar, vale a pena o teste aí, para ver as fotos, a pontuação e tal. Aí você faz o teste, você escolhe ali e joga o teste, e aí vai rodar o teste e tal. Mas ele só roda quando esse karma tiver alguma coisa. Então, para você rodar o karma, você tem que ganhar alguns créditos aqui. Então, aqui você vai lá em vota, aí você vai em business e começa a fazer os votos também para as outras pessoas. Então, é meio que você retribuir para ser retribuído. Então, tipo, faz dê as suas opiniões, tal, sugestões, para carregar esse karma aqui para ser usado na sua foto, tá? Então, essa é uma boa forma de comparação de fotos, se eu devo trocar ou não por uma foto ou outra. Então, aqui você tem as métricas e você entende se vale a pena trocar uma ou outra foto, tá?
Indo para as fotos de capa. Algumas pessoas nem sabem que existem essas fotos de capa, mas é uma boa forma de reforçar sua marca pessoal. É uma ideia de demonstrar uma autoridade, uma prova social, tal, ou reforçar alguma habilidade. No caso aqui, eu trouxe alguns exemplos, que é alguns exemplos da minha área de marketing, que é o Braulio Medina, Rafael Lassance, que eles são growth hackers e tal. E aqui, ele, tipo, esse aqui é o Braulio, ele tem uma foto com Andrew Chen e o Sean Ellis, que são duas grandes figuras lá fora de growth. Então, tipo, essa foto foi uma amostra de tentar demonstrar uma prova social estando com outras grandes formas de autoridade. Além também que ele reforça bem as habilidades que ele tem, tal, de palestrante. Mesma coisa acontece com o Rafael Lassance, ele reforça bem essa habilidade de palestrante e a autoridade que ele gera com isso. No meu caso, eu ainda não tenho essas palestras assim, eu tenho mais essas palestras aqui por Google Meets e tal, mas aí eu uso mais para reforçar uma habilidade que eu tenho, que é a principal habilidade, que é performance marketing, que é marketing com mídias pagas, tal. Então, você pode usar isso, fotos, se você tiverem fotos relevantes, podem usar para aumentar essa marca pessoal e algumas coisas para reforçar a sua habilidade, e aí vocês podem usar o Canva ou procurar na internet, enfim, tá? Aí deixo a critério de cada um. Mas isso é um ponto essencial para você, quando a pessoa entrar na sua página, já dá de cara com essa foto de capa para dar esse reforço, tá? Rodrigo, nessa foto de capa, por exemplo, para quem é tipo da arquitetura, né, principalmente da arquitetura, a gente colocaria tipo um projeto renderizado, por exemplo? Acho interessante, isso é interessante. Eu acho que é uma boa, porque demonstram mais a habilidade de vocês aqui na arquitetura tal, e se perguntarem, aí você já fala, até na minha LinkedIn já tem uma foto do projeto renderizado, você tem uma forma de já se comunicar com as pessoas, sabe? Porque muitos para vocês é entrevista, né? Tipo, essa otimização ele vai ser muito mais forte quando vocês saírem da parte do estágio e forem para o outro nível de analista. Mas só que todo RH, acho que 90% dos RHs, mais ou menos, que era a métrica, eles usam o LinkedIn para conhecer vocês. Então, tipo, a pessoa vai entrar no seu LinkedIn depois que vê seu CV e vai dar de cara com essas questões. Então, acho que ter essa capa que demonstra, dá uma ênfase nessa sua habilidade pode ser interessante. Entendi, obrigada. Entendeu? De nada. Bom, agora a questão de setor de atuação e preferência de vaga. Lá dentro do LinkedIn, a gente tem uma configuração que chama setor de atuação. E ele é muito importante para o algoritmo identificar o seu setor e melhorar a busca do seu perfil dentro desse setor, né? Então, basicamente, a gente vai entrar aqui no meu perfil, vai ser aqui, Aí aqui lá embaixo, a gente tem uma parte que é o setor, que é aqui onde você transforma... Opa, tô no inglês, aí ele não vai mudar, calma. Botar lá. Tem que deixar no idioma principal, tá? Para fazer a alteração. Aí, aqui você faz a alteração. Então, antes eu era de engenharia e agora eu mudei para marketing. Então, ele tem vários setores que aqui você deve escolher para ele melhorar a sua busca. Então, se você está dentro do setor de marketing, o LinkedIn vai te representar e mostrar coisas e pessoas que buscam por marketing muito mais fácil o seu perfil, entendeu? Então, se tiver desregularizado isso, começa já a complicar a pesquisa das pessoas dentro aqui e de encontrar o seu perfil, de encontrar o seu perfil, tá? Aí, a gente tem a questão de preferências de vagas. Aí, eu acho que vocês já devem ter visto alguns perfis que estão com um Open to Work na foto. É nessa parte que a gente implementa isso, tá? E é uma forma de você mostrar para o LinkedIn, para os RHs, como, quais vagas você busca, assim. Você pode deixar esse Open to Work bem nítido, assim, na sua foto, ou caso você, tipo, já esteja trabalhando, alguma coisa assim, mas queira trocar de emprego, você pode deixar mais oculto e deixar só para os recrutadores, tá? E voltando lá para o meu perfil. Cadê? Aqui. Não é esse aqui, não. Vou voltar para o meu perfil aqui. Aí, aqui tem essa parte. Demonstre aos recrutadores que você está procurando emprego. Basicamente, é lá que você pode adicionar vários cargos, tal. Então, se eu quiser estágio de engenharia civil. Você vai registrando. Aqui você vai colocando a localidade de vaga, tal.
Aqui, se você quer imediatamente, você está flexível e tal. Os tempos, se é tempo integral, contrato, meio período, estágio. E aqui você vai colocando se você quer o Open to Work ou ser um pouco mais excluso e só para os recrutadores, que tem o LinkedIn Recruiter, tá? Então, é uma forma que vocês têm para aumentar a ênfase de procura da vaga. Aí, tem algumas empresas que não gostam muito dessa parte. Eu vi um caso da Stone, que eles são tem um valor bem forte lá, de ser, tipo, sangue nos olhos, sabe? Então, uma das RHs acabou vendo isso, mesmo sendo ocultado, acabou vendo e não gostou de um amigo meu que trabalhou. Então, algumas empresas têm que tomar um certo cuidado ali com aquelas empresas que têm um valor mais forte, assim, dentro da empresa, mais enraizado, assim, de sangue no olho, essas coisas, sabe? É só uma dica que eu dou também, que teve um amigo meu que se deu mal um pouco sobre isso. Mas, tranquilo, ele trocou de emprego, não gostava mais da Stone mesmo, e foi. Beleza. Aqui vem a principal parte da otimização do LinkedIn, que são as keywords, são as palavras-chave. Então, basicamente, a gente vai entender agora que o RH ele não busca pelo nosso nome, ele busca por habilidades, por cargos que eles estejam procurando. Então, para a gente melhorar o nosso resultado de busca do nosso perfil, a gente tem que colocar e listar algumas palavras-chave importantes para o nosso mercado. Então, a gente pega e coloca a gente faz uma lista grande, assim, de palavras-chave, que eu vou mostrar mais ou menos como achar, para a gente adicionar dentro do nosso título, no nosso resumo, experiências e tudo mais, porque aí a gente fortalece a pesquisa. Se vocês forem ver do lado, uma pesquisa de engenheiro mecânico, então você vê que ele dá a pesquisa dentro do título, do resumo, das experiências também, ele procura, aqui, ó, experiências. Então, é interessante ter as palavras-chave dentro de todas as experiências que vocês tiveram, tal, e essa lista de palavras-chave vão variar entre cargos, ferramentas e habilidades. Aí, aqui, eu tenho o LinkedIn Recruiter, que eu até abri já o vídeo, que é a plataforma de RH que eles fazem para pesquisar. Aí não vai ter áudio mesmo, mas é só para vocês verem como que eles pesquisam. Então, você vê que aqui ele procura por várias palavras-chave ali e faz a pesquisa. Então, aqui do lado, ele tem alguns filtros também. Então, no caso, sales, a cidade, as skills que ele quer. Então, companhias, as escolas é importante, as indústrias. E aqui também tem uma parte de keywords. Então, as palavras-chave são todas essas aqui. Então, eles podem procurar por habilidades, por tudo que eles quiserem. E aí, o LinkedIn vai rastrear dentro dos perfis que tem essa palavra-chave e vai mostrar os mais indicados. Então, a parte de palavras-chave é um dos pontos mais importantes na questão de pesquisa do LinkedIn, assim, que é um dos pontos chaves para a gente reforçar o nosso LinkedIn. Tá? Só passei rapidinho, só para vocês darem uma olhada de como funciona. Então, como que a gente encontra essas keywords, tá? Basicamente, a gente tem 3 formas. Olhar algumas vagas de emprego que nos interessam, que tenha nosso interesse e tal, porque aí você entra dentro das vagas e você vai identificar algumas palavras que vão se repetir dentro das vagas. Então, no meu caso, eu vou entrar em analista de marketing performance, tem algumas palavras que vão repetir lá, como marketing digital, ou marketing performance, mídias pagas, são algumas palavras, Google Ads, Facebook Ads. Dentro de engenharia civil, provavelmente vai ter AutoCAD, vai ter alguma coisa sobre BIM, algumas plataformas de BIM, gerenciamento de projetos, assim. Então, dependendo da área, a gente tem alguns pontos ali específicos. Então, um bom primeiro ponto de pesquisa é olhar para as vagas e tentar identificar as descrições. E, às vezes, até são habilidades, como colaboração, alguma coisa do tipo. Então, essas coisas assim, você vai colocando numa lista. E aí depois, porque a gente separa essa lista para depois a gente vai construir as histórias dentro do nosso perfil, tá? Então, primeiro ponto é o vagas, aí depois a gente tem alguns perfis já renomados, então se você for para alguns gestores de obra, ou tipo, uns trainees e tal, e que sejam ativos no LinkedIn, você vai perceber, identificar dentro do perfil deles também, o que é importante para eles, assim, e aí você vai correndo atrás das experiências que são importantes.
Então, lá vai ter gerenciamento de obras com alguma plataforma, sei lá, MS Project, então, às vezes, tem alguma coisa desse tipo. Aí, esse é um outro segundo passo para vocês também fazerem essas pesquisas de palavras-chave. E aqui a gente tem o mapa do Vagas também, do vagas.com. Também ele dá um auxílio forte. O vagas.com é o site de empregos ali, todas as informações deles ali, eles deixam em forma de grafos nesse site, e dá bastante ideia, insights, tal, para a gente. Então, se eu chegar aqui e procurar, sei lá, engenheiro civil, ele vai para a parte de engenharia civil, ele dá informações sobre composição dos gêneros das vagas de engenheiro civil, e aqui ele dá umas palavras-chave que são importantes, que aparecem mais nas vagas que eles têm disponíveis. Então, esse é também um bom passo para vocês encontrarem. Então, se vocês colocarem estagiário de engenheiro civil, vai ter outras palavras, acho, e aí ele te dá dados de como que está o salário dos engenheiros civis até o momento, o que tem registrado, quais que foram as ocupações anteriores. Então, aqui, ó, no caso, estagiário. Então, ele faz todas essas conexões. Então, é interessante, mas por essa questão de informação. Então, é tudo do site deles, e aí vocês conseguem ver tudo isso aqui, tá? Esse é um site que pouca gente conhece, mas é bem relevante, assim, quando a gente quer entender sobre alguma área. Beleza? Bom, continuando. Aqui é um dos principais pontos que a pesquisa do LinkedIn pega, que é o título. O título, ele vai para onde você for, né? Então, além do seu nome, o título, ele vai estar junto no perfil, nas buscas por você, e quando você fizer alguns comentários de alguns conteúdos, ele vai estar lá com você também. Então, a ideia é você pegar, então, aquelas habilidades que a gente listou, todas as keywords, o seu autoconhecimento, e saber quais são as principais habilidades e o que eu procuro realmente como cargo. Então, se eu estou procurando estagiário como engenharia civil, tem que colocar aqui que você está buscando estagiário como engenharia civil, porque quando as pessoas procurarem, aí eles procuram por você. Mas estagiário realmente é um começo que pouca gente busca. O meu amigo teve uma chamada pelo LinkedIn, porém é um momento que a gente mais corre atrás do que os próprios entrevistadores correndo atrás da gente. Então, a ideia do perfil é deixar ele bonito. Quando o entrevistador já te chamar, ele já vai dar uma lida e vai identificar aqui suas principais habilidades. Então, você pode colocar procurando estágio em engenharia civil e tal, e colocar algumas habilidades que são importantes e que você tem já, tipo, aqui dentro, para melhorar o fator de busca, às vezes, quando eles estão procurando também analista júnior, tem muita gente que acaba procurando já por aqui. E um amigo meu também, ele conseguiu como analista júnior direto, às vezes, fazendo todas umas otimizações e criando conteúdos. Então, é um ponto que é para fortalecer as suas principais palavras-chave e o que você principalmente busca, assim, como cargo, tá? Então, tem muita gente que coloca, desempregada aqui, ou buscando novas oportunidades, mas isso aí não ajuda nada na parte de pesquisa, tá? Então, é sempre bom vocês colocarem as habilidades principais aqui. Então, no meu caso, eu coloco marketing digital, Google Ads, Google Analytics, CRO, que é uma melhoria de taxa de conversão, e 2 cargos, que é Marketing Performance e Growth Hacker, tá? E aí, também, como ele aparece junto com vocês vão entender que, em caso de boas interações lá no LinkedIn, fazendo comentários, postando conteúdo, as pessoas olham e, dependendo do cargo, ele já te entra em contato por você ter feito interações com elas. Então, isso é uma forma bem interessante de a gente se comunicar e as pessoas já saberem o que você faz da vida, né? Então, se eu estou trocando ideia com uma pessoa lá de marketing, às vezes ele tem um cargo lá para me oferecer, é interessante que esteja bem nítido aqui no título. Aí a gente vai para a parte do resumo. Então, a gente é engenheiro, a gente não... Quando a gente entra na faculdade, a gente entra muito por focar em exatos e tal, e a gente não é uma pessoa que gosta muito de escrever, vamos ser bem sinceros. Mas isso é uma coisa que a gente vai ganhando com treino. A gente, por mais que a gente seja muito mais focado em números, a gente começa a escrever, você vai vendo que você vai começando a criar essa habilidade. É escrever e começar a ler também. Tipo, acho que quando eu comecei a ler vários livros, assim,
eu comecei a ganhar uma visão melhor para conseguir escrever melhores histórias e melhores conteúdos e tudo mais. Então, primeira dica é, comece a escrever, comece a ler, para você começar a ganhar essas habilidades, tanto de comunicação, assim, como também de escrita. E aí, uma das primeiras coisas que é vista é esse seu resumo, é como você conta a sua história. Então, vocês podem fazer daquela forma mais comum, que é tipo, sou formado em engenharia civil, fiz tal coisa, não sei o que, fiz tal coisa, ou você pode contar uma história falando realmente sobre você, tipo, uma história que chame a atenção, porque esse é uma das primeiras pontos que o pessoal vai ler, né? Então, você pega aquelas keywords como base, e aí junta com o que você sabe de você, de autoconhecimento, e começa a criar a sua história, e tenta mostrar, tipo, os principais valores buscados pelos empregos, as habilidades e tal, como colaboração, e uma dos principais pontos que eu também uso bastante nas minhas histórias são coisas que eu vejo nas entrevistas que dão uma certa atenção. Então, a República, quando eu falo da República, que eu morei com 20 pessoas, ela chama bastante atenção nas minhas entrevistas. Então, isso aí eu acabei falando, então eu vou colocar isso aqui no meu resumo do LinkedIn. E aí, para vocês verem, aqui o meu resumo, basicamente, eu construí uma história falando, sou formado na Unesp como engenharia civil, mas na vida como doutor em curiosidade. Entrei para o time de engenheiros frustrados após perceber na prática do estágio de engenharia que não era o meu lugar, que engenharia civil não era o meu lugar, me demiti e usei os principais ensinamentos que a faculdade me deu, que é correr atrás do conhecimento. Putz, preciso arrumar isso aqui. Após um ano, estudando várias áreas e me autoconhecendo, percebi que a junção do perfil analítico de engenharia e a habilidade de comunicação adquirida ao morar com quase 20 pessoas numa república me levava ao marketing digital. Logo, da mesma forma que busquei entender como lidar com cada tipo de pessoa naquela época, hoje busco conhecer cada tipo de público por meio de uma mentalidade data-driven, para assim criar experiências personalizadas. Adquiri grandes experiências na área de marketing performance growth ao longo da minha carreira, Grupos A, Pitágoras, Trademap. Atualmente, procuro sempre aliar minhas skills com esses conhecimentos aprendidos, e aí eu coloco todas as habilidades técnicas. Então, é meio que construir uma história, tipo, não precisa ser aquela coisa muito tradicional zona. Vai e faz a sua história e tenta mostrar as suas habilidades, e até que as habilidades você vê que eu coloco mais em letra maiúscula para chamar mais atenção. Então, cada um vai construir sua história, vai testar e tudo mais. Tipo, no começo não vai sair da forma que a gente quer, aí a gente vai reescrever e tudo mais, mas é importante a gente ter uma história que chame a atenção das pessoas, que traga elas, e aí vem para o segundo passo, que seja escaneável. O que é escaneável? As pessoas não gostam de ler muitos textos que são muito grandes, então a ideia é deixar o texto mais escaneável, ou seja, você vê que eu pulo alguns parágrafos, dou espaçamento entre eles, uso bullet points e uso essa parte de letra maiúscula nas principais keywords. O que é isso? É deixar escaneável realmente o que a palavra diz. A pessoa vai escanear, às vezes ela não vai ler todo o texto, vai escanear e vai encontrar as palavras-chave principais, entendeu? Então, isso é uma forma que a gente usa bastante em marketing para deixar o texto mais de fácil leitura. E isso ajuda bastante na questão também de SEO, que é de pesquisa orgânica. E a mesma coisa acontece no LinkedIn. Se as pessoas passam mais tempo no seu LinkedIn, ele vai dar uma fortalecida. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida até agora, só para saber? Tranquilo? Beleza. Então, a outra parte do resumo tem uma parte de destaques. A gente tem alguns destaques ali como prova social, que a gente pode usar, que eles dão uma forma mais visual das coisas, né? Então, aqui no caso, eu trouxe a Jana Ramos, que ela tem algumas vídeos, mídias, entrevistas, assim, que ela coloca aqui. Algum curso que ela deu, alguma coisa do tipo, ou artigos, tal. E alguns posts que você pode usar para ajudar outras pessoas. No meu caso, o que eu pego aqui, eu uso uma habilidade minha que eu gosto, habilidade não, um valor meu, que é compartilhar conhecimento. Então, todos os posts sobre compartilhamento de conhecimento eu vou colocando aqui. Isso aqui é uma lista de cursos online que eu fiz para o pessoal durante a quarentena, então quem quiser também entrar no meu LinkedIn, tem uma lista de cursos online, tudo de graça, é um Excelzinho lá que eu fiz, com vários setores, todos, seja para marketing ou seja para outras áreas. Tá? Então, isso é um ponto relevante para mim, e que é essa questão de compartilhar conhecimento. E
que em muitas entrevistas que eu fiz, acabaram, tipo, falando que, eu vi no seu perfil que você criou uma planilha, tal, então isso aqui já chama atenção. Então, quando você vai construir alguns conteúdos, artigos interessantes, é legal que você coloque aqui em destaque, deixe essa forma mais visual para as pessoas verem. E aí, se vocês tiverem entrevistas também, alguma coisa do tipo, vocês já colocam lá também para reforçar sua marca pessoal. Então, aí a gente vai para a parte de experiências. Experiências é bem parecido até com o resumo e tal. Você tem experiências e a parte de voluntariado que você pode fazer da mesma forma. Você pode criar uma historinha ou usar bullet points com os detalhes das suas rotinas, ferramentas utilizadas e tudo mais. Então, você pode pegar as keywords que você também listou e começar a colocar em destaque aqui com mais detalhes. Então, aqui no caso, eu coloco uma experiência do grupo Zap, e usei a parte de bullet points e sou detalhista nas minhas rotinas. Então, é meio que um diário. Tudo que eu fui fazendo dentro do grupo Zap, eu fui colocando aqui, fui colocando como bullet point. Eu fiz isso. Isso aqui é uma coisa nova que eu fiz. Então, utilização de Google Tag Manager. Aí eu coloquei lá. Então, é meio que seu diário profissional dentro das suas experiências. Aí você tenta fazer também daquela forma mais escaneável, você tentar ser o mais curto possível. A gente pode utilizar algumas perguntas frequentes em entrevistas, então a gente vai vendo que algumas entrevistas a gente vai fazendo e algumas perguntas se repetem. No meu caso de marketing, eles perguntam muito do que eu fiz, quais as formas de otimização de campanhas. Então eu coloquei aqui, otimização de campanhas por meio de keywords, anúncios, dispositivos locais. Então, essas são as formas que eu utilizo para otimizar minhas campanhas dentro do Google Ads. Aí, quando a pessoa já bate ler, uma das respostas já está ali, entendeu? Aí, é uma forma também de a gente acelerar esses processos de perguntas, assim, e respostas. Aí, também, você pode colocar algumas mídias, se você tiver alguma mídia relevante da sua experiência, seja uma entrevista, algum vídeo, uma foto, imagem, você pode adicionar para deixar mais ênfase dentro da experiência. Tá? Aí, a parte de formação e certificados, a gente tem uma parte ali que você pode colocar suas formações, tanto como faculdade e tal, mas eu gosto de colocar até mesmo cursos que sejam bem representativos para mim, mas que não sejam necessariamente uma faculdade, um MBA. Esse aqui é o caso da Gama. A Gama Academy tem 5 semanas esse curso, mas ele é muito relevante para a minha área de marketing, sabe? Então, eu coloquei lá junto com as experiências, mesmo que não seja uma faculdade, e fui detalhista, colocando as histórias sobre o que é o curso, o que eu aprendi e tal. Ali, coloquei algumas mídias sobre o que aqui tem o certificado, com os conteúdos que tiveram, o certificado realmente de conclusão, e o portfólio. Ou você pode também colocar só as licenças e certificados, que é um outro setor ali dentro do LinkedIn. A gente tem aqui embaixo, então aqui são as formações, então você vê que a Unesp mesmo em si nem aparece mais para mim, porque eu vejo que eu tenho outros cursos muito mais relevantes agora para minha área, que é Digital House, Gama Academy, e agora é o MBA que eu estou fazendo. Então, isso aqui acaba sendo, mesmo que não seja uma graduação, para mim é mais importante do que a graduação às vezes. E aí você conta a história e coloca as mídias e tudo mais. A mesma coisa acontece para a faculdade se você quiser. Aí, aqui tem a parte de certificados. Alguns certificados são bem importantes para a nossa área, e as pessoas querem ver. Então, é bem importante, às vezes, eu colocar o visualizar aquele certificado e mandar para a certificação. Que é basicamente aqui, você vai colocar aqui o que você fez, o curso que você fez, data de emissão e tudo mais, e aqui você tem uma URL que você coloca o site, ou se você quiser colocar num drive os seus certificados, as imagens certificados, joga o link aqui para as pessoas verem, porque tem alguns certificados que são importantes para o nosso dia a dia. Então, tipo, para mim é importante que eu tenha alguns certificados que seja do Google, de Google Ads, de Google Analytics, que as pessoas acabam cobrando isso em umas entrevistas, tá? E aqui fica o certificado, ele mostra o certificado. Aí depende muito de cada um. Beleza? Aí esse é um passo um pouco que a gente acaba dando menos importância, mas ele tem a sua relevância. Eu conversei com alguns RHs que eles olham essa parte de competências e recomendações, principalmente a parte de recomendações.
A parte de competências tem uma parte ali embaixo que você consegue evidenciar algumas competências suas. Você registra lá, então a ideia é que você use as principais keywords que você tem e tentar evitar algumas competências genéricas, tipo Word em inglês é uma coisa básica e que tipo, a gente espera que todo mundo tenha, sabe? Então, aqui, no nosso LinkedIn, o perfil aqui embaixo, a gente tem essa parte de competências, que você coloca algumas palavras e outras pessoas acabam te recomendando aqui. Então, isso fortalece, na verdade, mais a gente usa para fortalecer a pesquisa de outras pessoas para o nosso perfil. Então, usem isso para colocar as palavras-chave que são importantes para vocês. Você pode colocar mais do que 3, só que quando você evidenciar as 3, você evidencia as 3 que são principais para você. E aí, depois, uma das coisas que vocês podem fazer depois do curso é pegar e se recomendarem, colocar e recomendar essas competências para aumentar esse nível de engajamento ali no seu perfil, tá? Aí, mas o principal ponto aqui, que eu vejo que muitos RHs acabam vendo, são as recomendações. É interessante que vocês tenham recomendações de pessoas que trabalharam em algum projeto com vocês. Vocês também podem fazer isso, se reunir, recomendar uns aos outros e tentar ser o mais descritivo possível. Fulano foi bom nisso, 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 porque ele trabalhou com o projeto e fez isso, isso, isso. Então, tentam ser bem específicos no que ele fez para ajudar quando as pessoas forem ler. Então, alguns RHs entraram no meu perfil uma vez e eles pegaram essas recomendações e entraram em contato com as pessoas que me recomendaram. Então, pode ser interessante para outras pessoas meio que vender o nome de vocês. E a maioria deles foi em projetos do Gama Academy, lá que eu falei, que a gente fez esse processo de recomendação, um recomenda o outro em projetos que a gente trabalhou em paralelo. Então, pode ser um ponto para aumentar a taxa de engajamento do seu perfil aqui. As pessoas verem e entrar em contato e tudo mais, porque geralmente indicação acaba sendo mais valorizado do que nossa própria venda, assim, então é interessante ter isso, tá? E principalmente se você tem algumas pessoas influentes te recomendando, tipo seu gestor, seu CEO, tal. Então, um ponto é que a gente fala, recomende para ser recomendado, aí como que eu tenho essa recomendação dessas pessoas influentes? Aí é meio que chegar e tentar conversar com elas, ou pegar e chegar no LinkedIn e recomendar ela primeiro e ver o que ela faz como de forma de reciprocidade, porque aí, às vezes, se você recomenda ela te recomenda depois. Principalmente se você está fazendo um bom trabalho, as pessoas acabam fazendo isso, tá? Então, isso quando vocês começarem a estagiar e tudo mais, e verem que está tendo bons feedbacks, pode ser interessante fazer esse trabalho de recomendações com o pessoal que trabalha com você. Aí a gente vem para o ponto de Social Selling Index, que é a pontuação que o LinkedIn dá para o nosso perfil. Aí ele basicamente vai mostrar dados e métricas que reforçam o seu perfil. Aí os pontos de melhoria, vou até entrar aqui no meu. Quando vocês pesquisarem no Google Social Selling Index, é a segunda, geralmente a segunda pesquisa, ele vai entrar nesse site, aí você vai no Get Your Score Free. Hoje vocês veem que já diminuiu o que eu tinha, ontem não, semana retrasada estava 68, e aí já caiu porque essa semana eu nem fiz nada, assim, tipo, no LinkedIn muito relevante, assim, tão forte. E aí ele demora um pouco também para dar umas atualizadas, mas é interessante para vocês entenderem como que está evoluindo o seu LinkedIn. Então, você tira uma foto antes, e aí, depois, quando você fizer alguma ação, alguma coisa, você vê de novo e tenta entender as métricas, se está evoluindo ou não. Aqui, basicamente, aquela classificação no seu setor, então, aquele setor que você colocou nas configurações, você coloca aqui e ele consegue te dar a classificação dentro do seu setor. No meu caso, eu estou top 4% do LinkedIn do setor. E aqui, top 15% dentro da rede. Então, esse aqui, quanto menor, melhor. Esse aqui, quanto maior, melhor. Que é uma pontuação dividida em 4 itens, que é estabelecer sua marca profissional, ou seja, toda essa parte de otimização de perfil. Aí tem a parte de localizar as pessoas certas, ou seja, estar em contato com as pessoas do seu ramo, da sua área. Isso eu vou falar um pouco mais na frente. A interagir oferecendo insights, ou seja, criar conteúdo,
e criar relacionamentos. Não adianta só adicionar, tem que conversar com as pessoas dentro de posts ou dentro do Messenger. Ele começa a contabilizar isso. Cada item desse tem 25 pontos máximo, e que formam essa pontuação geral do seu Social Selling Index, tá? Então, cada vez que a gente for otimizando o perfil ou adicionando mais pessoas do nosso ramo, você vai vendo que essa pontuação vai ajustando. E aqui você consegue ver o Social Selling Index dentro do setor e dentro da média da rede inteira. Qual que é a média. Então, vale como base comparativa. Basicamente, pelo que me ensinaram, se estiver acima de 60, é melhor que esteja acima de 60, mas o ideal é que chegue lá para 70, 80, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, como a gente é engenheiro e tal, é uma forma que a gente tem para metrificar se a gente está indo no caminho certo do LinkedIn, das nossas atualizações e tudo mais. Então, antes ele tinha uma análise de progresso que era muito bom, que ele tinha o gráfico que mostrava. Aí tiraram, não sei por quê. Mas, enfim. Então, basicamente, essa é a parte de otimização de perfil, e aí a gente vai entrar na segunda parte, que é chegar nas pessoas certas. Então, esse é um segundo ponto, que a gente tem as keywords, que é o primeiro ponto mais importante, e esse é o segundo. O resultado de pesquisa pelo seu perfil vai ser também muito influenciado pelo tamanho da sua rede de contatos. Então, quanto maior sua rede de contatos, mais seu perfil vai aparecer para buscas dentro do LinkedIn. Então, o algoritmo dele, ele foca em pessoas com maior grau de conexão, e aí quando vocês fizerem algumas pesquisas ali, vocês vão ver que o segundo grau é o mais importante, que é o que primeiro aparece para as pessoas, até que eu deixei ponto aqui. Então, você aumenta seu primeiro grau de conexões, que são as conexões diretas, para aumentar o seu segundo grau de conexões. E aí, para ter uma ideia só do seu segundo grau, você pode ir lá e na minha rede, fazer essas conexões, e aqui, vamos aí, pesquisar com filtro. Aqui você pode colocar o seu segundo grau. E aí entender, tipo, acerca de quantos resultados tem sua rede de segundo grau. Então, a ideia é que a gente vai aumentando essa rede de contatos para a gente ter maior valorização na hora que alguém pesquisa aqui dentro da caixa do LinkedIn. Então, você vê que eu pesquisei engenharia civil. Aí, se eu quiser colocar primeiro e segundo contato, ele vai achar aqui, mas, tipo, se eu deixar tudo aqui, você vê que, quando eu deixo sem os filtros, você vê que o que aparece primeiro para as pessoas nas pesquisas são o segundo grau de conexão. Eu não sei muito bem por que não aparece os primeiros graus de conexão, mas é uma coisa que acontece no LinkedIn. Então, a rede principal nossa é aquela de segundo grau. Então, é interessante a gente ter uma rede forte de segundo grau, tá? Então, a ideia aqui é você ter essa rede forte de segundo grau, mas também ter uma rede forte na sua área, dentro da sua área. Então, é sempre interessante adicionar pessoas que tenham relação com vocês, seja de amizade e tudo mais, ou que seja da sua área, porque as pessoas vão pesquisar e vão interagir com seus conteúdos muito mais facilmente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa disso. Então, se uma pessoa que você não conhece, não tem nada a ver com a sua área, então, às vezes, nem vale a pena fazer a conexão com essas pessoas, que meio que suja meio que sua base, tá? Então, a ideia é ter essas conexões com a sua área, com pessoas que engajam com o seu post, e também adicionar pessoas influentes, CEOs, heads, gestores, RHs, diretores, tanto pela questão de conteúdo, porque geralmente esses caras postam uns conteúdos muito bons, mas também pela questão da rede deles. A rede de contatos dele é muito maior que a sua e acaba influenciando bastante, tá? Então, esse é um fator de busca dentro do LinkedIn muito forte. Aí, então, como que a gente chega nessas pessoas certas? A gente usa a questão da isca digital, que a gente chama de conteúdo. Então, a ideia é que você crie conteúdos para que as pessoas engajem com o seu conteúdo, e aí você aumente sua rede e comece a interagir com pessoas para aumentar essa reputação e busca do seu perfil, tá? Então, isso é uma forma que a gente usa no marketing digital para atrair mais pessoas e mais contatos para aumentar nossa rede.
Então, esse é o principal objetivo do conteúdo. Ele vai balizar todas as suas ações de prospecção e tudo mais, e as pessoas dentro do LinkedIn são muito solícitas. Quando vocês começarem a testar, vocês vão entender que as pessoas se ajudam bastante e criam conteúdos para ensinarem outras coisas. Eu uso bastante o LinkedIn para ver artigos e conteúdos de outras pessoas. Então, para mim, ela é uma rede social profissional, mas também muito forte em conteúdo, tá? Aí, então, algumas dicas já de conteúdo para a gente usar. Então, a ideia é que seu conteúdo gere engajamento e interação. Então, o dever de todo bom conteúdo é fazer isso, gerar curtidas e comentários, para que você aumente sua rede e interaja com ela. Então, todo bom conteúdo, ele tem que ser interessante, ele tem que engajar, ele tem que influenciar as pessoas, ensinar as pessoas. Então, tenta ajudar as pessoas para também conseguir esse engajamento, tá? E dentro do LinkedIn, a gente sabe que curtir alguma coisa lá já é um compartilhamento, tá? Então, isso é uma coisa que só existe nessa rede. Se a gente curte alguma coisa no Instagram, as outras pessoas acabam não vendo. Mas aqui na rede do LinkedIn, se a gente curte alguma coisa, as pessoas da nossa rede veem. Então, isso é uma coisa muito forte. Aí, também me perguntam muito sobre se crio posts ou artigos. A ideia antes é você criar um alcance, gerar uma base uma rede de contatos. Então, o principal ponto no começo é criar posts que eles têm maior alcance, mas têm menos autoridade. Você criou sua base grande, assim, de primeiros contatos, aí você começa a criar artigos para gerar mais autoridade para o seu perfil. Então, essa é a dica que a gente dá para criar primeiro posts, aumentar sua base. Quando você tiver uma base relevante, que está engajando bastante com seus conteúdos, você começa a criar autoridade criando artigos. Questão de relevância. Então, tenta criar conteúdos que sejam relevantes e que ajudem realmente as outras pessoas. O LinkedIn é uma rede de conteúdos. Então, a dica que eu dou é não façam aqueles conteúdos que sejam muito fracos, só para, clique 2 vezes e veja a nova funcionalidade do LinkedIn. Não sei se vocês já viram esse post, mas é um post só para gerar engajamento e não tem tanta relevância. Que nem vocês viram, eu criei um post lá que eu fiz uma planilha de Excel, peguei todas as notícias de curso online grátis e imputei tudo lá para facilitar para as pessoas. Então, isso é criar relevância para elas. Notícias que sejam realmente interessantes para vocês e que vocês acham que sejam interessantes para outras pessoas, vocês podem usar como conteúdo lá dentro do LinkedIn. Então, ajudem os outros para que eles também te ajudem a aumentar a sua rede, entende? E a questão da escaneabilidade storytelling, é sempre interessante que seus conteúdos tenham essa questão de escaneabilidade, parágrafos curtos, para deixar a pessoa com facilidade de ler, e que crie histórias e contextos para os seus posts, tá? Conteúdos com storytelling são mais engajantes do que um conteúdo sem. Um conteúdo todo juntão assim, eles são menos engajadores também. Aqui é para mostrar mais como que é o algoritmo do LinkedIn. Basicamente, o LinkedIn, ele tem 3 triagens, tá? Quando você posta o seu conteúdo ali, ele vai para a primeira triagem, que é um bot, que ele vai identificar se o seu conteúdo é um spam, se ele tem baixa qualidade, bom para ser divulgado, e aí, se tiver tudo ok, ele vai e divulga realmente, né? Então, ele começa a difundir, e aí ele vai para a segunda triagem, que é a questão dos likes, que é a sinalização do usuário. Então, comentários, compartilhamentos, curtidas, e se o outro usuário começar a sinalizar como spam, isso aí é um ponto negativo para o seu conteúdo. Se está tendo uma boa sinalização de usuários, está tendo bastante curtidas e tudo mais, aí a gente vai para uma terceira triagem, que são os editores humanos. Então, dentro do LinkedIn, tem pessoas humanas que estão julgando conteúdos que são postados dia após dia no LinkedIn. Então, se um conteúdo é realmente muito bom, está tendo muita sinalização dos usuários, vai para esses editores humanos, para eles darem uma avaliada, e se eles aceitarem como bom conteúdo, ele volta o processo e continua difundindo o conteúdo. Poucas pessoas sabem que existem esses editores humanos dentro do LinkedIn. E dependendo da reputação do perfil, ou como outras pessoas engajam com o seu conteúdo ele já passa direto. Então, alguns perfis que já são pró, vamos assim dizer, tipo um Ricardo Amorim da vida, ele manda direto para os editores humanos, assim, para eles avaliarem se o conteúdo é bom ou não a ser difundido, tá? Então, isso é só para vocês terem essa noção que existe esse lado no LinkedIn, que eles realmente prezam pelo conteúdo a ponto de colocar pessoas para avaliarem seus conteúdos. Então,
É isso que eu queria passar sobre essa parte. Então, beleza, vamos construir conteúdo. O que que eu vou falar? A primeira pergunta, na verdade, é quem é seu público-alvo, quem que você quer engajar, com quem que você quer conversar. Então, a ideia é você entender quem são os seus públicos que vocês querem conversar, sejam engenheiros, sejam coordenadores de alguma empresa, sejam parte, vamos supor, se eu quiser mercado financeiro. Então, é entender quem é o seu público e o que ele engaja. E para encontrar os principais assuntos que esse público engaja, aí você vai encontrar esses assuntos testando. Você vai pegar e criar posts sobre tal assunto e testar lá. Então, os territórios que a gente chama é a divisão de conteúdos para o seu público-alvo. No meu caso aqui, como exemplo só, eu coloco que o meu público-alvo são os profissionais de tecnologia e tudo mais. Então, aqui eu dividi meus assuntos em 3 pontos, que é marketing digital, que é a área realmente que eu trabalho. Então, todos os conteúdos de marketing digital, seja sobre ferramentário, sobre técnica, artigo, alguma coisa desse tipo, eu coloco aqui nessa parte território, nesse território. Aí tem a parte de notícias tech, então toda notícia que estiver saindo sobre questões de tecnologia, não necessariamente seja de marketing digital, eu também acho relevante, que eu acho relevante, então eu publico também. E a parte de educação, que eu acho que é um dos principais pilares de territórios que eu uso, que é eventos, cursos. Então, eu peguei e comecei a testar alguns territórios, algumas postagens sobre esses conteúdos, sobre essas divisões, e achei que esses posts é o que mais traziam engajamento para mim. Então, eu dividi nesses 3 e foquei nesses 3, ao invés de focar no mundo de coisas que podem ter na internet, entende? Então, é meio que dividir para onde eu vou focar minhas ações de conteúdo, tá? É isso que a gente chama de território. Aí também tem a questão da periodicidade, então vocês viram lá que meu LinkedIn, só de eu não acabar não postando nada e tudo mais, eu acabei perdendo relevância no SSI. Então a ideia é encontrar um ritmo de postagem, tipo, seja semanal, 2 semanas, enfim, começa mais lento, mas depois vai aumentando. Às vezes a gente está sem tempo realmente e não consegue fazer esse ritmo. Mas se vocês tiverem esse ritmo procurando, vocês vão entender que o seu LinkedIn vai aumentar a pontuação do SSI muito mais rápido. Então, é manter uma frequência de postagem para que seu perfil comece a ganhar a reputação que a gente quer. E aí a gente começa a testar alguns melhores horários. Aqui tem uma pesquisa da Sprout Social, que ele fala mais ou menos quais são os melhores horários para postar no LinkedIn. Então, aqui os melhores horários são terça e quinta, no horário mais ou menos das 10 às 11. Aí, só que isso depende muito do seu público. O LinkedIn, como ele é uma rede profissional, ele realmente tem esse horário, porque ele vai chegando no fim do expediente da hora do almoço, as pessoas acabam entrando no LinkedIn, dando uma amenizada, assim, para dar mais parecido. Então, é interessante esse horário, mas a questão aqui é testar. Você pega o seu público, porque vocês são mais público universitário e tudo mais, que é o que tem no momento. Então, pode testar uns horários mais flexíveis. Tipo, mais ou menos aqui, eu testei, tem esse horário, ele engaja bem, só que o meu horário melhor é à tarde, no final da tarde, 5 a 6 horas. Todos os meus posts que foram feitos das 5 a 6 horas na quinta, foi o melhor horário. Então, é interessante vocês pegarem os seus posts, o horário que você fez, para você marcar quais estão sendo mais quais geram mais engajamento para vocês, tá? Então, isso é uma coisa muito única, é testar. Tipo, tudo que eu falei até agora aqui, duvidem de mim, testem. Tipo, pega e testa no seu LinkedIn para vocês verem como que funciona. E muitas das dicas que eu estou dando aqui vai ser coisas que eu criei no meu LinkedIn e percebi isso lá. Então, primeira parte aqui de dica, que eu também dou dos conteúdos que eu já criei, título chamativo. O conteúdo no LinkedIn, ele vai aparecer para os outros usuários com um ver mais, então ele só vai aparecer as 2 primeiras frases, 3 primeiras frases. Então, a ideia é que seu título seja chamativo, para que as pessoas apertem no ver mais e continuem lendo o seu conteúdo, tá? Aí, no caso aqui, eu fiz uma postagem sobre SEO e UX Design, que são áreas de marketing e design, que o SEO SEO é pesquisa orgânica no Google, para quem não sabe, então é como que a gente melhora as pesquisas sem pagar, e uns tempos atrás ele estava considerando alguns aspectos de UX Design para essa pontuação de SEO.
Então, eu fiz todo um texto falando sobre isso, e eu coloquei, tipo, a frase do Obama lá com In UX We Trust, tá? Para chamar a atenção. Então, a ideia é que o título chame essa atenção para as pessoas lerem, e pode testar lá para vocês, mas, tipo, testem sempre usando uma imagem, assim, geralmente, porque a imagem, ele fala mais que 1000 palavras, e acaba trazendo o formato mais visual para o seu post. Então, as pessoas batem pronto de olho e já entendem mais ou menos algum ponto do que você está falando dentro do seu post, tá? Então, isso aumenta a visibilidade e acaba engajando mais. Então, fazendo todos esses 2 pontos, já ele dá um engajamento. Nesse caso, eu tive engajamento de 226 curtidas, e, basicamente, todas as curtidas que vocês vão ganhando, que vocês não têm nas suas conexões, vocês pegam e tentam se conectar com elas, mandando uma mensagem e tudo mais. Aí, tipo, dessas 226, metade delas eu não tinha na minha rede e eram da área de profissionais de tecnologia. Então, eu fui adicionando cada uma para a gente começar a criar conexões, e muitas delas também eu fiquei conversando sobre esse assunto. Que eu sou menos especializado em SEO, e eu acabei trocando ideia com pessoas que eram de SEO ou de UX também, e entendendo vários pontos sobre o assunto que eu não tinha no meu radar. Então, é interessante conversar com as pessoas e tirar mais insights do assunto que você usou como conteúdo. Aqui outra dica é link. Quando você compartilha alguns links dentro do conteúdo, não sei se todo mundo já viu aquele documentário chamado Dilema das Redes. Dentro desse documentário, ele fala que, tipo, as redes sociais não querem, o que eles menos querem é que as pessoas saem das redes sociais deles. Então, se você coloca um link para um site fora das redes sociais, eles acabam barrando mais o seu conteúdo. Então, ele passa por aquele primeiro bot lá, e ele vai barrando mais o seu conteúdo. Então, uma forma que a gente tem para a gente driblar meio que esses bots, assim, que a gente chama, é pegar esse conteúdo e jogar nos comentários. Ele lê o conteúdo, ele não identifica o link, mas aí jogando nos comentários, os bots não pegam esse comentário, porque eles acham que é um usuário terceiro. Então, ele vai identificar que o seu post não está mandando gente para fora, e vai mandar, e vai difundir mais ele. Além disso, quando você coloca o link de um site terceiro ali, as pessoas vão descer, clicar no link e não vão engajar, tipo, apertar curtir, ou comentar, compartilhar, porque eles já saíram do site e foram pro outro lá. Então, a ideia é que vocês não usem essa parte de colocar os links direto, por mais que seja interessante ter a imagem do link, mas é melhor vocês pegarem uma imagem, tipo, tira uma captura de imagem lá, faz o seu post, coloca aquela frase de efeito, cria um texto tal sobre a notícia ou o artigo, e coloquem a fonte dentro dos comentários, para a gente ter para que o bot não faça essa correlação e ache que é um spam para fora, sabe? Então, aqui eu fiz dois posts. Eu tinha feito 3 posts com links dentro, 3 posts com link dentro dos comentários. Todos com link nos comentários tiveram muito mais engajamento. Esse aqui teve 11 curtidas e 565 visualizações. E aqui 44 curtidas, um comentário, os outros foram da mesma forma. Tiveram 3 vezes, 4 vezes mais engajamento do que tendo um link dentro, tá? Então... Oi. Você coloca na legenda que você vai colocar nos comentários o link, ou só coloca? Sim. Aqui no texto eu coloco, para quem quiser mais informações, eu coloco como fonte, as fontes estarão nos comentários. E aí, deixa lá. Sim, você sempre coloca onde está a fonte para as pessoas também irem atrás. Entendeu? Beleza. Aqui, a parte de compartilhamento. Como o LinkedIn, de você curtir ele já compartilha, o compartilhamento dentro do LinkedIn é muito fraco, porque o LinkedIn, ele preza muito por conteúdos autênticos. Como eu disse, o LinkedIn é uma rede social de conteúdos, tá? Então, se você viu um post legal que queira compartilhar, a ideia melhor é que você reescreva esse post e
indique as pessoas e o link do post original nos comentários, ou simplesmente, a fonte é tal pessoa que escreveu no LinkedIn e tudo mais, sei lá. No caso aqui, eu fiz o compartilhamento, eu tinha feito já uns 3, 4 vezes esses compartilhamentos, assim, quando eu estava começando, e via que realmente não dá muito engajamento. 6 curtidas, 2 comentários, que um era meu e o outro era de uma amiga minha, que é a Camila Rodrigues, que eu peguei o post. Então, ele dá pouco engajamento. Pode testar lá, tenta compartilhar e tenta criar um texto separado com uma imagem e mandar a fonte para a pessoa que compartilhou o texto. Você vai ver que ele gera mais engajamento para quem faz o conteúdo original. Então, é interessante que não compartilhe-se, e se for compartilhar com esse texto, escreve um textinho e tudo mais, a imagem, e indica quem que escreveu o conteúdo, tá? Outra dica de conteúdo. Uma forma que a gente tem de chegar a pessoas mais sêniores, tal, ou até mesmo empresas, é marcar elas em alguns posts e seja as pessoas, seja as empresas, assim, mas marquem as pessoas com algum intuito, que, tipo, ajudem elas no marketing delas, sabe? A ideia de marcar essas pessoas ou essas empresas é trazer o público delas para engajar o conteúdo, e elas mesmas também. Então, no caso aqui, tem muita gente que usa isso como uma forma de conteúdo. Quando você acaba um curso, você coloca certificado de conclusão e tudo mais. Aí eu testei também esse tipo, e adicionei o nome da Jana Ramos lá, que é uma das profissionais de marketing que eu sigo. Ao fazer isso, ela tem uma frase muito forte, que é: na dúvida, mete o louco. E eu peguei essa frase e reescrevi um texto falando sobre esse curso que eu fiz, que o curso é animal de growth. Para quem quiser adentrar a área, eu recomendo fortemente esse curso da Udemy lá. E aí eu fiz um texto recomendando sobre o curso e tal, e aí, por minha surpresa, ela mesma veio comentar dentro do meu LinkedIn, falando que amou, que gostou, de saber que eu gostei do curso e tudo mais, e ela agradece por postar e chamar mais pessoas para o curso. Então, eu meio que fiz um marketing para ela sem que ela precise pagar nada, sabe, para minha rede. Então, eu meio que ajudei ela, e aí ela veio, comentou, e foi uma forma que eu peguei, eu encontrei ela, eu fui no perfil dela do LinkedIn, e chamei ela, tipo, eu vi que você comentou e curtiu meu post e tal, eu gostei bastante do seu curso, troquei umas ideias com ela sobre growth, e adicionei. Então, é uma pessoa, um contato forte, e além disso, eu tive alguns insights conversando com ela é muito solícita. Então, é interessante, às vezes, quando você faz algum curso, vai numa palestra ou alguma coisa do tipo, que você adicione as pessoas, mas crie conteúdo sobre o curso, sobre as pessoas, e marque elas para você ter essa retribuição e ser mais marcante na hora que você for adicionar a pessoa, sabe? Fui na sua palestra, tipo, você viu meu conteúdo, você curtiu, aí se ao adicionar, você vai ter um pouco mais de conexão com essa pessoa, entende? Então, é uma forma que você tem de adicionar algumas pessoas influentes, nem todas funcionam dessa forma, né? Algumas pessoas não vão curtir seu comentário, seu post, mas vale a pena testar, tá? Outro ponto é as empresas. Se você marcar algumas empresas, às vezes, pessoas de altos cargos de lá acabam comentando e curtindo. Foi o que acabou acontecendo nessa de Setembro Amarelo que eu fiz sobre a Zen Club. Eu fiz realmente nem pensando nisso, e aí eu vi que a Zen Club durante a quarentena, eu estava pesquisando algumas terapias online, e a Zen Club estava com essa promoção de Setembro Amarelo, que era R$1 a terapia, a primeira terapia. Aí eu postei como conteúdo lá no LinkedIn. Eu achei bem interessante, eu comecei a usar e gostei bastante. E aí eu criei meu texto, peguei uma imagem da Zen Club lá sobre o Setembro Amarelo e postei. Fiz tipo uma divulgação para eles. Aí várias pessoas da empresa, da Zen Club, começaram a curtir. Diretor administrativo, diretor de marketing, CEO, co-founder. E foi nessa que eu já criei a conexão com elas. Eu peguei, basicamente, vi que eles curtiram meu post, fui em cada perfil e fui adicionando. Olá, Rui, vi que você curtiu meu post Setembro Amarelo, gosto bastante da Zen Club e tudo mais. E, calma aí. Desculpa, galera.
e fui adicionando essas pessoas que são mais influentes. É interessante, esse é um formato interessante para, às vezes, a gente ir atrás das empresas de forma mais natural, sabe? Você cria conteúdo sobre as empresas que você quer trabalhar um dia, e aí as pessoas das empresas vão curtindo, vão comentando às vezes, e você vai adicionando essas pessoas das empresas que você quer, que você gostaria de trabalhar um dia. Então, essa é uma forma que a gente tem para você entrar em contato com várias outras pessoas das empresas. E, tipo, vamos supor, se é uma Amazon, uma Magazine, não sei, as empresas que vocês buscam, se é engenharia civil, algumas construtoras famosas, tipo Camargo Correia, sei lá. Então, às vezes, pode ser uma forma também de vocês entenderem se vocês estão na rota certa. Então, vocês pegam, adicionam elas, começam a conversar como que é trabalhar aí, o que você acha que foi mais importante na sua carreira para você chegar onde você está, sabe? É muito legal você conversar com as pessoas no LinkedIn, tem muita gente que faz isso, o último que eu vi foi o CMO da Gympass, ele falou em uma entrevista lá que uma das fontes mais ricas de conteúdos que ele usa é pegar no LinkedIn, entrar em contato com as pessoas sobre algum assunto que ele quer saber e entrar em contato e começar a conversar. Então, isso é a dica que eu dou para vocês, tentem conversar, vão ter pessoas que não são solícitas, mas vão ter pessoas que são muito abertas e vão conversar muito com vocês, tá? Até que eu tenho um caso no meu LinkedIn, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, eu deixei separado. Esse aqui é o Danilo, aqui é um cara que eu conheci do LinkedIn, que eu postei sobre uma coisa sobre SEO, e basicamente eu entrei em contato com ele, olá Danilo, tudo bom? Vi que você curtiu meu post e tal, blá blá blá, e aí estou sempre buscando seguir grandes profissionais da área e tentando contribuir com insights. Enfim, deixo o convite e agradeço desde já. Ele trabalha principalmente em SEO. Aí, você vê que a mensagem dele é mais solícita, então ele vem, Rodrigo, tudo em paz, por aí e tal. Agradeço pelo convite, achei o seu post bem interessante. Se em algum momento, se quiser conversar e trocar conhecimento, estou à disposição. E eu realmente queria, e aí eu comecei a perguntar sobre ele, sobre Link Builder, que é uma estratégia de SEO lá, e queria entender contigo como que você começa seus processos, construir sua estratégia de link build. Ele foi lá e me destrinchou um texto falando sobre as estratégias dele. Então, o pessoal do LinkedIn, ele é bem solícito. Então, tem pessoas que vêm e perguntam para mim como que eu faço minhas estratégias de marketing performance, eu vou lá e destrincho também o que eu faço para otimizar. A gente vai se retribuindo, então foi uma troca muito legal, ele foi me dando posts, conteúdo sobre. Então, não é simplesmente só para aumentar a sua rede de conexões, é para a gente trocar informações mesmo e entender que o LinkedIn tem essa possibilidade, as pessoas são muito abertas a ajudar, e então por isso que é importante fazer essas conexões fortes com as pessoas nesse formato. Manda mensagem amigável e tudo mais, e começa a conversar com as pessoas. Foi assim que eu entrei em contato com a Zen Club, e vocês vão ver que isso aqui vai virar um case no final, tá? Outra dica de conteúdo é estimular a interação dentro do conteúdo. Esse aqui é o caso do Lucas Bering, não sei se todo mundo consegue ler aí, mas aí qualquer coisa eu dou um zoom aqui, sei lá. Mas ele, dentro do post dele, ele estimula o conteúdo, as pessoas a comentarem. Então, ele usa o que a gente chama de call to action, chamada para ação. No post dele aqui, ele basicamente fala como ele conseguiu um emprego para o irmão dele, falando que nunca duvidou da força do LinkedIn. Aí ele conta todo o texto de como ele conseguiu ajudar o irmão dele fazendo um post no LinkedIn e tal, todo estruturado. Foi com ele que a maior parte das coisas que eu aprendi de LinkedIn foi com esse cara. Esse cara é fera demais, podem seguir ele. E aí ele fala no final, cadê? Ele fala, eu agradeci a pessoa que comentou nos posts lá e tentou ajudar de alguma forma meu irmão, mas isso ainda parece pouco, sabe? Então, pensei que a melhor forma de agradecer todo o apoio que recebemos naquele conteúdo lá é passar para frente e ajudar mais pessoas, que é o intuito desse post. Quero convidar vocês que estão lendo para participar desse projeto. A ideia é que comentem no post uma dúvida que vocês possuem e alguma outra pessoa ajuda com a necessidade que ela tiver. Então, ele chama pessoas para a ação. E muitas pessoas que conheciam ele tinham dúvidas sobre marketing, não sei o quê, e outras pessoas que conheciam sobre o assunto iam lá e comentavam, podemos marcar uma call se quiser e conversar. Então, ali dentro da rede dele, gerou vários comentários e tudo mais.
foi um conteúdo muito forte dentro do LinkedIn dele. Acho que gerou mais de 1000 comentários, umas 2, 3 mil curtidas, não lembro agora. Mas, enfim, esse tipo de post que chama para ação é uma forma que vocês podem testar para dicas de conteúdo. Eu testo isso em alguns conteúdos que chamam a pessoa e acabo perguntando para elas e tudo mais. Então, esse é o case do Lucas. Então, a ideia é meio que usar perguntas e chamar para ação nos seus conteúdos. Pode ser uma forma bem forte de angariar o engajamento do conteúdo em si. E aí, a gente tem as métricas. Basicamente, a gente tem o nosso social selling também, que antes tinha esse gráfico que a gente conseguia ver e tal. Eu tenho que tirar até. Mas a gente pode tirar fotos de alguns lugares que a gente vê as métricas. Tanto no social selling, então a gente vê a pontuação nossa do social selling, tira uma foto antes, cria alguns conteúdos, depois tira uma foto depois, e vê como que foi. E aqui no painel, a gente tem um painel dentro do nosso perfil, que também a gente pode ir registrando e vendo as melhorias. Então, aqui a gente consegue ver o número de pessoas que viram nosso perfil, acho que em torno de 3 semanas, acho que era o número, agora eu não tenho tanta certeza, mas aí eu posso pesquisar depois, as visualizações de publicações e a ocorrência de resultados. Então, isso aqui não é infinito, ele vai se atualizando ao decorrer dos tempos, das últimas 3, 4 semanas, agora eu não lembro qual que é o período certo. Então, a ideia é que vocês façam esses conteúdos, tipo, antes de fazer esses conteúdos, tira uma foto disso aqui, registra, aí fez alguns conteúdos, passou 2 semanas, mais ou menos, você vai vendo a evolução dessas métricas aqui, entendeu? Então, você registra, faz as coisas, faz as otimizações, faz seus conteúdos e vê se vai estar melhorando o potencial de resultados de pesquisa, principalmente, que é as pessoas entrando, pesquisando por você, ou pelas visualizações de publicações, como que está aumentando e tal, ao decorrer de cada semana. Então, isso é uma forma que a gente tem para metrificar as nossas ações, tá? E, enfim, na dúvida, todos aqueles conteúdos, todas as dicas que eu fiz, que eu mostrei para vocês, eu deixo aqui que na dúvida teste. Duvidem de todas as coisas que eu falei, vão testando no seu LinkedIn e vão fortalecendo o perfil de vocês, tá? Esse é um ponto que é bem importante em marketing, a gente sempre testa bastante coisa, sabe? E aí a gente vem para a parte de prospecção, que é o que eu chamo de chaveco profissional. De novo, não é para chavecar, é só uma analogia, porém, é uma forma que a gente vai e entra em contato com as pessoas, mesma coisa com o Tinder, né? Então, a gente vai e, tipo, criamos uma conexão ali quando a pessoa curtiu o nosso post, nosso conteúdo, enfim. E, então, a forma que a gente tem que entrar criar essas conexões, perdendo a timidez de lado, deixando a timidez de lado e conversando com as pessoas, sabe? Então, é sempre bom adicionar, mandando uma mensagem junto. Então, vocês, toda vez que for adicionar uma pessoa, manda uma mensagem, que é adicionar nota. Quando você for adicionar uma pessoa, tem um adicionar nota lá. Então, você manda uma mensagem para ela, para você, tipo, gerar esse engajamento junto com a pessoa, sabe? Então, fazer comentários construtivos em outros posts também pode ajudar para mais interações, mas a ideia é que você pega e conversa. Então, no caso aqui, esse aqui é o CEO da Zen Club, que eu entrei em contato. Eu criei o post lá da Setembro Amarelo, eu fui lá e falei com ele. Olá, Rui, tudo bom? Vi que você curtiu meu post sobre a Zen Club, espero poder te adicionar aqui e agradecer. Estou iniciando agora o processo de terapia, mas já tenho clareado um pouco as coisas. Enfim, muito obrigado por criar essa empresa e espero muito sucesso para vocês. Abraço. Então, você vê que você criou o post ali, você vê o fluxo de coisas que você fez. Então, você cria um post, a pessoa foi lá, curtiu, comentou, e aí eu entro em contato com ela, adiciono ela, e mandando uma mensagem para deixar essa interação, essa conexão mais forte, sabe? Então, animal, Rodrigo, conta com a gente, aí valeu, Rui. Aí, nesse primeiro momento, acabou por aí. Vocês vão ver que 1 semana depois eu voltei a entrar em contato com ele no próximo slide, tá? Mas esse é o ponto. Então, entre em contato, seja amigável, fale o que as outras pessoas têm te ajudado, e para gerar esse engajamento mais forte. Você pode só adicionar a pessoa e não mandar uma mensagem e ser só mais um Zé Ninguém ali dentro do perfil, dentro da rede de contatos da pessoa, ou você pode ir lá e conversar, e tipo, se a pessoa for solícita, você viu que esse Rui foi bem solícito comigo, tranquilo. Então, se essa pessoa for solícita, você vai e continua trocando ideia, às vezes sai muito insight, sai muita coisa boa, sabe? Outra forma também de você adicionar outras pessoas, geralmente é quando você
no LinkedIn você consegue visualizar algumas visitas que as pessoas fazem no seu perfil. Então, principalmente se você tem o Premium. Então, basicamente, se essa pessoa visita você, você consegue ver e adicionar ela, falando, eu vi que você visitou meu perfil e tal, gostaria de saber de algumas coisas, tenho olhado, acompanhado seu perfil. Algumas formas de approach que vocês podem ter também. Mas essa questão de visitar o perfil, ele é muito mais fraca do que quando você cria um conteúdo e a pessoa já tem engajado com o seu conteúdo e a conexão é muito mais forte, porque você já ajudou ele de alguma forma, sabe? Seja fazendo marketing para ele, ou seja você trazendo um conteúdo que seja relevante para ele. Então, a conexão por meio de conteúdos é muito mais forte e traz muito mais empatia e reciprocidade na hora que você conversa com as pessoas, sabe? Então, a ideia dessas mensagens e dos conteúdos é trazer essa empatia e reciprocidade para fazer contribuições e ser realmente marcado na hora que você conversa com elas. Aí, aqui, eu tenho alguns cases de metaloco, que eu chamo. Então, vocês viram aqui, no meu caso, aquele Rui, ele é um CEO lá do Zen Club, e basicamente, vocês verem o fluxo. Eu criei um conteúdo sobre a Zen Club, fui lá, ele curtiu meu conteúdo, fui lá, adicionei ele, trocando uma ideia, e aí, uma semana depois, ele tinha lá na Zen Club, apareceu uma vaga que eu queria, que era de Performance Marketing Analyst, que eu estava num período entre desempregado e estava procurando uma nova rumo, que é onde eu cheguei no Trade Map. Porém, nesse período ali, eu vi essa vaga, apareceu no meu LinkedIn, e eu falei, quer saber, vou meter o louco. Aí eu peguei, entrei em contato com esse Rui de novo, mandando uma mensagem para ele, falando, olá, Rui, tudo bom? Uma semana atrás, fiz um post sobre a Zen Club aqui no LinkedIn, não sei se você vai lembrar, e para minha surpresa, hoje vi que vocês têm uma vaga de Performance Marketing Analyst, que é a minha área de atuação. Eu acredito demais na empresa e vai de encontro com o que eu busco e como sentido profissional. Já me candidatei para a vaga, mas estou aqui tentando esse contato um tanto ousado e te pedir uma indicação para conseguir essa entrevista. Peço desculpas por tomar seu tempo e entendo se não for possível, mas agradeço desde já, Rui, muito obrigado. Então, você vê que eu lembro ele do meu conteúdo anterior, que ele engajou, tento ser o mais amigável possível, mesmo sendo um pouco ousado, e entendo se ele não conseguir fazer o que eu pedi, sabe? Então, no caso, ele chegou e mandou, fala, Rodrigo, tudo bom? Lembro sim, vou mandar um heads up para o time. Então, você vê que aquele conteúdo, ele te dá uma conexão muito mais forte, ele vai lembrar das coisas que você fez. E aí, tipo, eu fiz essa mensagem na sexta, segunda-feira eu estava com entrevista marcada já. Aí, terça eu já estava entrevistando, e todas as entrevistas que eu ia lá, as pessoas falam, foi você que foi lá e falou com o CEO, né? Então, você já vai para as entrevistas até marcado, às vezes. Então, é interessante que vocês metam o louco, às vezes, façam esses conteúdos, criem e façam essas mensagens amigáveis, conversem com as pessoas, que vocês vão ter conexões muito mais fortes. Eu acabei indo até a última fase, eu ia falar com o Rui, só que aí a Trademap já tinha me contratado, aí eu acabei não indo adiante. Outro caso aqui foi de outra pessoa que eu ensinei, eu fiz esse curso para outras pessoas lá na Unesp Araraquara, e um deles é esse Caio Nardim. Aí, basicamente, ele usou a estratégia da pessoa visitando o perfil dele e ele entrando em contato. Era uma pessoa de RH, ele chegou e meteu o louco, falou, olá, Giovana, tudo bom? Não pude deixar de notar a sua visita no meu perfil. Faço esse contato com o intuito de ampliar minhas conexões e poder ficar por dentro das vagas indicadas por vocês. Inclusive, gostaria de tirar dúvidas sobre uma vaga que você publicou recentemente. Teria disponibilidade para conversar? Aí ela me mandou, olá, Caio, boa tarde, legal, queria conversar com você mesmo, qual o melhor horário para que eu possa te ligar? Então, você vê que ele acelera o processo para uma entrevista. Então, você vê que as pessoas visitaram seu perfil, curtiram seus conteúdos e não fazer nada com isso, é meio que você deixar passar oportunidades. Então, a ideia de você prospectar, na verdade, é uma continuação do conteúdo. Então, você acelerar esses processos e ser marcado durante as entrevistas. Você ser proativo nas conversas, pode ser até entrevistas e pode ser até para, como vocês são de júnior, vocês têm que negociar com as empresas, então, às vezes, também para vender o seu produto e tudo mais. Então,
façam isso, sejam marcados pelas empresas, tanto pelo conteúdo e pela forma que vocês conversam com elas. Você vê que as duas mensagens são bem amigáveis, a gente faz escaneabilidade também, textos mais separadinhos, tudo mais. Então, basicamente, de case, de prospecção é mais simples, porque o que a gente acredita é que a prospecção é uma ligação da parte anterior, que é o conteúdo e tudo mais. Então, hoje, agora eu vou entrar mais na parte de ferramentário. Então, tem o LinkedIn Helper, ele é uma ferramenta de automação do LinkedIn, tá? Basicamente, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer tudo que você faz no LinkedIn, só que de forma automatizada com um bot, assim. Então, a gente pode fazer conexões com pessoas de segundo e terceiro grau, mandar mensagem, visitar perfil, fazer recomendações também. E a gente tem uma cadência ali que ele fala, que é para a gente não acelerar tanto as atividades do bot. Eu vou mostrar para vocês. E ele tem um trial, tipo, ele é uma ferramenta paga, mas ele tem um trial aí de 14 ou 30 dias, acho. Aqui. Eu vou abrir o LinkedIn Helper. Quando vocês entrarem no site, vocês vão baixar ele. Ele é uma plataforma, tá? Basicamente, ele vai ter essa cara quando vocês entrarem. Aí você vai registrar o LinkedIn de vocês. Tem todo um tutorial de vídeo lá, quando vocês entrarem. Então, aí vocês podem ver. E para que a gente usa? Ele é um CRM, ou seja, você consegue adicionar contatos dentro do LinkedIn aqui e fazer uma ação automatizada. Eu uso muito para pesquisa de mercado, porque eu trabalho em marketing, então, para eu adicionar algumas pessoas em bando, então, vamos supor, eu tenho um projeto que eu estou trabalhando numa criação de startup para um público de artes cênicas, entretenimento, teatro, escritores, poetas, enfim, que é uma plataforma de ensino para esse público. Aí, para eu fazer uma pesquisa de mercado, eu peguei, usei esse LinkedIn Helper, registrei meu LinkedIn aqui dentro, e aí você vai apertar em Open aqui, depois que fizer todos os registros, aí ele vai entrar nessa tela, que é basicamente o seu LinkedIn dentro da plataforma. E aí, como que a gente vai fazer para automatizar nossas ações aqui? Primeiro, a gente tem que adicionar pessoas. Aí, você aperta em adicionar, coletar do LinkedIn, da search page. Tá carregando. Carregou. Aí, no caso aqui, como eu falei, artes cênicas, então, eu vou colocar aqui artes cênicas como pesquisa. Então, aqui tem várias pessoas de artes cênicas e tal, aí eu mando ele coletar. Aí vocês vão ver que ele vai começar a coletar, já tinha 22 aqui, só esperar carregar aqui. Então, eu uso bastante isso para pesquisa de mercado ou ações em série que eu queira fazer. Então, é interessante você pegar, ele vai coletar as pessoas que você quer. Aí, se vocês quiserem alguma coisa de conexões de primeiro grau, você vai lá e faz todos os filtros para acharem só conexões de primeiro grau. Então, você pode fazer várias formas de coleta. Aí, você vai vendo que ele vai adicionando. Ó, minhas mãos estão aqui, ele vai adicionando lá pessoas. Aí, vamos parar. Eu tenho 31 pessoas na minha lista. Beleza. Então, aí, próximo passo. Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Eu tenho as 31 pessoas, volto aqui, aperto na lista. E aí, aqui, tem a minha lista. E vamos supor, tem pessoas que ele adicionou, mas não se adequa tanto. Essa pessoa, ela trabalha mais em marketing, não em artes cênicas, então eu vou lá, deleto da minha lista, beleza, não vale a pena, não é a pessoa que eu gostaria de entrar em contato. E aí, só dá uma filtrada, beleza, aí a gente vai criar o workflow da automação. Então, no caso, você vai apertar aqui no maisinho, no caso eu já tenho uma aqui, que você cria. Aí, quando você vai fazer o maisinho, tem várias atividades automáticas que você pode fazer, tá? Visitar outros perfis, mandar mensagem para primeiras conexões, mandar invitation para algum grupo, mandar mensagem para segundos contatos, enfim, tem várias. Aqui, no caso, eu estou mandando para adicionar essas pessoas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar todas as pessoas daquela lista para mim, e com uma mensagem já inclusa. Então, no caso, eu coloco olá, first name,
que aqui tem as tags que você pode usar, first name, last name, company, a posição, tipo, o nome inteiro, enfim, tem outras tags. Então, aí, ele vai sempre chamar olá pelo primeiro nome da pessoa, tudo bom? E mandar essa mensagem. Prazer, sou estudante de marketing na FIAP e estou fazendo uma pesquisa com pessoas do setor cultural para validar nosso projeto. E queria pedir ajuda para preencher a pesquisa do link abaixo. Eu mandava uma pesquisa, enfim. Aí, eu tenho a mensagem, tudo mais, tá tudo certinho, meu workflow. Então, o que eu vou fazer? Start campaign. Aí, basicamente, ele vai adicionar toda a lista que você colocou lá, mandando uma mensagem para as pessoas e basicamente gerando esse contato com as pessoas ali. Você vai ver que ele tem um período que você consegue ver por aqui, ó. Cadê? Você vai ver aqui, ó. Você vê que ele vai se mexendo sozinho para ele replicar um usuário normal, tá? Aí aqui, ó, a aproximação. Ele vai entrar no LinkedIn desse Vinícius, acho. E a ideia é que, tipo, você pode acelerar esses tempos que tem do LinkedIn Helper, você pode acelerar cada cadência, mas não é legal que você não acelere muito, porque o LinkedIn meio que pega mal com esses bots. Então, se você acelerar muito, o LinkedIn vai pegar que você é um bot lá, e pode dar umas punições e tudo mais, mas tem muita gente que usa esse LinkedIn Helper. O LinkedIn sabe que ele existe. Ele só não gosta que vocês automatizem muito mesmo. Então, você vê que ele está fazendo como se fosse uma pessoa normal. Então, ele olha o perfil da pessoa, pega, aí ele vai, adiciona ela, vê todos os contatos, e, tipo, ele vai fazendo isso passo a passo. Aqui, no caso desse cara, eu já tenho ele. Enfim. Então, esse LinkedIn Helper, ele é muito bom para prospecção de pessoas, tá? Aí, muito para business to business, é bem interessante utilizar ele também, tá? Em parte comercial, enfim. Deixar ele rodando lá. Então, essa é uma ferramenta de automação que vocês podem usar. Acho que tem 30 dias, tá? Trial 14 dias, era 14 dias, acho. Mas acho que tem 30 dias agora, com esse novo modo. Você viu, o LinkedIn Helper antes era desse formato e foi para outro formato. Eles atualizaram o LinkedIn Helper essa semana, tá? Bom, e o LinkedIn Premium? Será que vale a pena a parte do LinkedIn Premium? Para quem está começando ainda, ele é bem carinho, R$50 por mês, mais ou menos, e tem 30 dias de trial. Para quem está começando, eu não recomendo tanto. Ele tem alguns pontos bons, como o LinkedIn Learning também, que você é a plataforma de cursos online dele, mas pelo preço, assim, quem está começando, é melhor vocês tentarem criar conteúdos e otimizar esse perfil primeiro, desse formato que eu tinha falado antes, para depois entrar, quem sabe, numa ferramenta dessa. Ele não dá tanta visualização a mais do seu perfil, ele tem o logozinho dele, ele te dá uns 3 e-mails, que eles chamam, que é tipo mensagem para pessoas que você não conhece ainda, que você não adicionou, mas é muito mais fácil você adicionar e mandar mensagem do que ficar usando esses e-mails. Aí um ponto que é muito forte dele é ver quem visitou o seu perfil nos últimos 90 dias, então você consegue ver realmente todo mundo que entra no seu perfil, porque eu acho que quando a versão não é premium, você não tem essa visualização tão forte. Então, isso é interessante para ver quem está entrando no seu perfil e adicionar essas pessoas. Então, eu acho bem útil essa parte. Aí tem algumas estatísticas de processos seletivos em empresas. Então, entrar aqui na vaga. Vou
entrar aqui nessa de analista de data sênior. Então, aqui, ó, você vê que o Premium, ele te dá algumas coisas, alguns pontos fortes aqui das competências dos principais candidatos aqui. Então, ele te dá dados relevantes para a entrevista de candidatos. Então, tipo, as experiências anteriores, que esse aqui tá meio, não plugou esse dado, mas tem, tipo, cadê? Ele mostra todas as competências, quem tem MBA, candidatos que têm nível iniciante, sênior, tal, as regiões do país que estão, como que está a empresa, então você consegue ver se a empresa está com aumento de número de funcionários ou se está em queda. Isso pode ser importante quando vocês procurarem algum emprego, assim, ver se a empresa está indo bem ou não. Eu acho que dentro de lá, deixa eu ver, calma aí. Não, é isso. Então, ele te dá alguns dados relevantes sobre a empresa, e algumas palavras-chave dos principais candidatos que estão trabalhando. Então, é para isso que eu uso mais, eu uso essa questão de palavras-chave, sobre entender se a empresa está indo bem ou não, e o principal lá é aquela parte que vê quem visualizou o seu perfil nos últimos 90 dias. Então, ele também sinaliza vagas que você seria um bom candidato, que você tem mais potencial para passar. Mas, inicialmente, esses R$50 por mês, ele chega a ser muito caro. Vocês podem testar, tem 30 dias, mas testem quando vocês realmente precisarem, sabe? Quando você usa um tempo também, eu pago 25 por mês, tá? Quando você usa um tempo do LinkedIn Premium, quando você vai tentar cancelar, ele te dá, tipo, 50% de desconto nos próximos 6 meses, sabe? Então, também tem esse ponto aí. Aí, por isso que eu pago 25 no caso. Então, agora é meio que a vez de vocês de meterem seus primeiros loucos, otimizar o perfil com as keywords e tudo mais, criar, testar conteúdos, entrar em contato com as pessoas. Aí, tipo, eu meio que deixo bem solícito para vocês entrarem em contato comigo, que caso vocês queiram ajuda para otimizar o perfil de vocês ou alguma coisa do tipo. E meio que é vocês agora, sabe? Esse é o fim da minha palestra, assim. Eu tentei passar mais ou menos tudo, um pouco... É a segunda vez que eu estou fazendo essa palestra, então eu espero que tenha ajudado e clareado um pouco a mente de vocês sobre LinkedIn. E o que vocês precisarem sobre ajuda, eu tenho alguns outros conteúdos que também podem ajudar, tanto de LinkedIn como prospecção, e aí eu posso mandar para vocês, tá? Então, basicamente é isso. Aí quem quiser me adicionar no LinkedIn... Tá aqui o meu LinkedIn, o e-mail também, para quem quiser. E se puderem mandar um feedback para mim, eu vou até colocar aqui o link da palestra. Tanto os pontos negativos e ruins e bons, vocês colocam lá para eu tentar melhorar essa palestra que eu estou começando agora, tá? Eu queria saber sobre dúvidas, entender o que vocês acharam. Pode meter o pau, pode falar as coisas boas. Alguém? Eu nada a criticar, achei muito bom. Ainda mais agora que eu tô começando mesmo no LinkedIn. Eu já vou mudar tudo, porque assim, eu realmente tinha o básico do básico. Geralmente as pessoas falam isso tipo, quando vem a palestra. Provavelmente, eu acredito que 50% de vocês aqui não vão fazer nada no LinkedIn. É o que eu tenho visto das minhas últimas vezes que eu tenho conversado com as pessoas gostam tudo mais, mas elas começam a colocar e empurrar com a barriga, sabe? Elas, não, acho que não é isso tão importante ainda, não sei o quê. Principalmente quem ainda não está procurando estágio, assim, acaba empurrando muito com a barriga. Mas o LinkedIn, hoje eu vejo que ele é uma forma de investimento. Se vocês têm uma rede social grande, forte, já agora, quando vocês começarem a adentrar mais no mercado profissional, vocês vão estar muito mais preparados. É a mesma coisa quando aconteceu comigo. Tipo, eu aprendi a investir durante a faculdade com ligas de empreendedorismo e mercado financeiro, e no final, tipo, acabou me ajudando muito, sim, na minha transição de carreira. O LinkedIn é da mesma forma, se você está entrando em contato com as pessoas, ainda não tem certeza tanto se é o curso que você está seguindo é o que você quer, a melhor coisa é entrar em contato com as pessoas e começar a conversar, e tipo, começar a ser conhecido pelas pessoas, por ser proativo, pelo menos, para tentar reconhecer o que você quer. Então, você vai criando essa sua base forte agora no LinkedIn, lá no futuro pode te dar contatos valiosos e te ajudar.
Então, mesmo que vocês não estejam procurando por estágio agora, não estejam no mundo profissional agora, fortaleçam o LinkedIn, comece a fortalecer o LinkedIn, testem agora, para você ter uma rede social mais forte lá na frente, sabe? Essa é a dica que eu dou. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto a acrescentar, tal, alguma coisa que possa melhorar no LinkedIn aí, quer dizer, na palestra, fique à vontade. Eu estou aberto a feedbacks também aí, à vontade. Dúvida eu não tive, mas eu achei super legal, porque eu não tinha noção muito, no geral, assim, do LinkedIn, sabe? Não uso direito, eu não tenho nada lá praticamente, eu mudei algumas coisas, tipo, pouquíssimas, porque eu realmente não imaginava que podia chegar a essa proporção que realmente pode chegar, sabe? Eu acho que isso foi, para mim, foi o ponto principal, né, do que você falou aí, tudo, tipo assim, de eu conseguir entender o que realmente pode usar e qual a proporção que pode tomar. Sim, com certeza. Acho que essa é uma das visões que eu estou tentando passar pelo pessoal que é de faculdade, por isso que eu tenho feito essas palestras, para mostrar que realmente o LinkedIn é importante, é uma rede social que a gente acaba deixando muito de lado, mas ele é muito importante, principalmente quando vocês forem para a vida profissional, vocês vão ver. Hoje, com essas otimizações de perfil e tudo mais, criação de conteúdo, ó, nesse começo de ano, eu estou recebendo 5 a 4 propostas por mês. Então, tipo, se vocês fazem um bom perfil agora, e lá na frente vocês vão colher frutos, sabe? Um perfil otimizado, você criando conteúdos semanalmente ou quinzenalmente, você vai ver que as pessoas vão atrás de você e não você vai precisar ir atrás de emprego, sabe? É isso que eu deixo a dica. Então, adicionar pessoas que sejam mais ativas, assim, vocês vão ver, pessoas que são de RH, principalmente, conversa com elas, velho. Principalmente se vocês têm alguma dúvida sobre as coisas que vocês estão fazendo na vida, seja no curso, na vida profissional, mano, conversa com as pessoas. É a melhor fonte de conhecimento que vocês têm, é a boca a boca, sabe? Trocar ideia com as pessoas ali é fundamental. Eu tirei muitas dúvidas durante minha transição de carreira conversando com pessoas no LinkedIn, sabe? Sim, eu também, eu acho que eu menosprezava tanto o LinkedIn que nem o aplicativo no meu celular eu não tenho. Para mim Então, é muito boba, assim, pra falar a verdade. mas agora, mano, é só começar que vocês vão entender. E você viu que essa palestra eu tento fazer muito mais voltado para os universitários mesmo, para vocês entenderem realmente a importância disso, sabe? Enfim. Algum ponto mais aí, galera? Se alguma dúvida? Acho que as dúvidas vão acabar aparecendo ao longo de quando vocês começarem a testar, né? Tem muita gente que acaba entrando em contato comigo depois. Fala aí, Arthur. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. A gente, como estudante, né, vamos dizer assim, para aparecer, muitas vezes na área da arquitetura e da engenharia, a gente tem que mostrar a nossa própria produção, né? Eu acho que um dos maiores requisitos dos recrutadores é não só o currículo, mas como o portfólio, né? Sim. Você acha que é uma boa ideia, uma boa estratégia a gente Com usar certeza. como portfólio? Sim. Se quiserem, eu até passo um site para vocês. Não sei se dá para usar como portfólio para arquitetura, acho que dá. Deixa eu ver meu perfil. Cadê? Vocês podem utilizar os conteúdos de vocês naquela parte de mídias, tá? Eu falei. Deixa eu passar vocês para o lado aqui. Então, na parte de mídias, é interessante que vocês usem isso como portfólio, tá? Então, se você fez o curso e tal, vocês podem colocar nas mídias aqui, adicionar elas aqui, os seus portfólios, ou você também tem um link aqui que chama clippings.me, eu uso para usar como portfólio para marketing, tá? Eu entro dentro dos sites que eu criei, vocês podem também registrar, mas eu gosto de deixar aqui também, porque a mídia é mais visual, né? Então, principalmente para arquitetura, ser visual ali pode ajudar. Como que você faz isso? Você vai na experiência. Toma aí. Tá, cadê? Pô, que não aparecendo. Não, calma aí, deixa eu ver. Aqui.
Deixa eu lembrar. Ué. Cara, como que era, velho? Que estranho, velho. Por que não tá descendo? Eu tô tendo problemas técnicos aqui, calma aí. Mas quando você vai fazer a edição, geralmente você tem uma parte ali embaixo que não tá descendo para mim, não sei por quê. O que vocês podem fazer é colocar no destaque, então você pode adicionar aqui os artigos, links, então mídias, então você pode carregar fotos, documentos e apresentações, então você cria o seu case ali e coloca aqui no destaque, tá? Você pode deixar destacado os protótipos de vocês, todo o portfólio, ou você pode usar um site de portfólio. No caso, esse Clips.me é um site de portfólio, tá? Deixa eu entrar no meu já. Deixa eu ver aqui. Aí vocês fazem um cadastro lá e falam de vocês. Você tem um número de clippings, que é o número de portfólios que você pode criar. E aí você vai criando. Então aqui tem um e-book que eu criei sobre tendências de varejo de 2019, sites, apresentações. Então eu deixo tudo aqui e indico no meu LinkedIn o portfólio, sabe? Sites que eu já criei, enfim. Então, essa é uma forma que você pode usar para colocar o portfólio. Vou deixar aqui também nas mensagens para quem quiser, esse site aqui de portfólio. Nossa, muito obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, galera? Então, acho que é isso, né, galera? Arthur. Alguém quer complementar alguma coisa, dar um feedback pro Rodrigo? Então, se puderem escrever lá naquele formulário que eu mandei aqui nas mensagens, me ajuda bastante. Aí me ajuda bastante. Aí, quem precisar, pode entrar em contato comigo, e acho que eu já vi algumas pessoas me adicionando aqui, e já vou dar o come em vocês, porque ninguém mandou mensagem. Então, mandem mensagem quando vai adicionar. Eu tô escrevendo aqui. Eu pensei em mandar mensagem, só que eu falei, eu não sei o que eu escrevo. Mas mandem mensagem, porque aí já seria nota 0 aqui na minha matéria. Mas reprovando. Quando você adiciona, você consegue ver a parte de uma nota. Tipo, você vai adicionar, vou entrar na minha rede aqui. Rapidão. Cadê? Vou adicionar uma pessoa aleatória, velho. Não, por aqui não dá. Aí. Calma aí. Quando você, ao invés de adicionar por aqui, você entra no perfil da pessoa, você vai adicionar ela. Ô, caramba. Aí, aqui, é isso mesmo. Aí você tem aqui, adicionar nota. Então, aqui é quando você manda uma mensagem junto com a conexão. Então, você se conecta e manda uma mensagem de 300 caracteres ali para mostrar que você está lá. Então, adiciona sempre mandando a mensagem, sabe? Para você ser visualizado. Quem não é visto não é lembrado, galera. Então, é isso. Essa é a dica que eu dou também. Mas, aí comecem a fazer isso, que aí vocês vão começando a pegar, principalmente criar conteúdo, que é mais chato, assim, aí vocês vão pegar isso, mano, treinando, velho. No começo era fogo, eu como engenheiro criar conteúdo. Mas não se limitem. Antes eu ficava muito nessa coisa, eu sou de exatas, durante a faculdade fazia isso muito, eu sou de exatas e vou focar em número, não. Velho, hoje o mundo é totalmente dinâmico e multidisciplinar, velho. Hoje eu trabalho em marketing, eu tenho que saber criar conteúdo, eu tenho que saber números, então tenho que ler muito. Foi um impacto meu, foi uma entrevista, quando me perguntaram, qual que foi o último livro que eu li? Eu falei Escaravelho do Diabo, que foi lá no ensino médio, sabe? Aí foi quando eu percebi que realmente, é uma coisa tão simples que a gente não faz, porque a gente fica se posicionando que a gente é de exatas e não lê, e acabar influenciando muito. Tipo, tanto nas entrevistas como na fala, na escrita, eu percebi que isso melhora bastante quando você começa a ler bastante.
Hoje eu tô com uma meta de 24 livros no ano, então, velho, meta absurda. Aí eu tava 12, 18, vai aumentando. Você vai vendo que você também, a velocidade que você lê e conecta as coisas muito mais rápido, isso ajuda bastante. Então, essa é outra dica também de ler, ajuda muito nessa questão do LinkedIn também. Beleza? Se tiverem dúvidas também de vida profissional também, eu sei que a minha vida profissional é uma montanha-russa também, aí vocês podem entrar em contato comigo, perguntar, fique à vontade. Tá? Acho que é isso, Arthur. Se alguém tiver alguma dúvida. Pois é, galera, se alguém quiser se manifestar, agora é o momento. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu acho que é uma boa da gente mandar os nossos perfis aí no chat, né? Que aí todo mundo que tá aqui se conecta, né? Pode ser. É O interessante. que vocês acham, galera? Eu tô contando isso porque eu tive uma experiência dessa num evento da FEGENG. Teve alguém que roubou o microfone lá e falou assim, galera, quem tiver um aplicativo do LinkedIn aí, tem um recurso de fazer conexão por localização. Aí, tipo, o evento tava lotado, tipo, eu fiz umas quase 100 conexões aquele dia com a galera do MED. Então, sabia que eram todos empresários juniores, às vezes da mesma idade, todo mundo no mesmo lugar. Foi muito legal. Sim. Essa parte do aplicativo, ele tem essa parte de localizar as pessoas na região, é muito boa, velho. Tem vários eventos que eu vou que usam isso. Ainda, por favor, coloquem aí, tipo, o LinkedIn aí de vocês. E aí, se quiserem também, eu posso dar uma auditada, assim, tipo, o que eu acho melhor arrumar no